Hoje é dia do quadro Fala Doutora aqui no Ver Mais. E o tema de hoje é para os papais e mamães ficarem bem atentos. Agora há pouco, o Balanço Geral exibiu uma reportagem com um dado que chama muito a atenção. 70% dos atendimentos realizados no hospital infantil somente no mês de março foram com pacientes com virose. E aí é que entra a pergunta: em que casos levar a criança ao médico? Como identificar os sintomas? Para responder essas e outras dúvidas, hoje nós recebemos a médica pediatra Andréia Baldissera. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Doutora, já vou aproveitar e chamar um WhatsApp que chegou com uma dúvida sobre esse assunto. Vamos conferir qual a dúvida do nosso espectador. O que fazer quando o meu filho começar a apresentar os sintomas? Escreveu a Marli. Então, os sintomas mais comuns que levam as crianças para os pronto-socorro são febre, vômito, diarreia, tosse. São os sintomas mais comuns das viroses. O que tem que fazer? Na verdade, assim, muita gente leva correndo para o pronto-socorro para tentar evitar com que a criança piore. E isso não é possível, na verdade. O que a gente tem que ficar atento? A sinais de alerta mesmo de quando é realmente necessário levar ao pronto-socorro. O que acontece? As crianças, os pais acabam ficando desesperados porque a criança apresentou alguns sintomas, tipo febre, vômito, diarreia, e acabam levando de imediato. As emergências lotam, as crianças que realmente estão grávidas, às vezes demoram muito tempo para ser atendidas. Então, eu gosto sempre de orientar os pais quando que realmente precisa ir, o que dá para fazer em casa. Então, assim, a criança começou com febre, que é o mais comum de todos os sintomas. Se teu filho tá bem, tá alegre, a criança é muito transparente, ela vai estar brincando, ela tá disposta, ela tá comendo, tá com febre, medica para febre. Febre a gente considera em criança acima de 37,8, usa um paracetamol, uma dipirona, um remedinho para febre. Baixou a febre, a criança tá legal, tá brincando, porque às vezes ele até fica caidinho na hora da febre alta, mas depois deu remédio, ele melhora. Então, deu um remédio, melhorou, dá para observar. Quanto tempo a gente observa? Se for bebezinho pequenininho, menor de um mês, você medica e leva para o hospital. Agora, crianças maiores dá para guardar até 48 horas. Então, assim, você pode ir medicando em casa, se ela estiver bem, se ela estiver alerta, para esperar. Até porque, se você leva num primeiro momento, às vezes não dá tempo de aparecer uma placa na garganta, uma secreção no ouvido. Enfim, não dá tempo de aparecer sintomas, não dá tempo de alterar os exames laboratoriais, então não adianta levar de imediato. O que vai acontecer? O médico vai examinar e vai falar, olha, nesse momento não tem nada de grave, volta daqui 48 horas. Então, isso acaba, às vezes, atravancando o sistema de saúde e as emergências. Então, febre, medicar, observar. Vômito e diarreia. Vômito, sempre é bom conversar com o pediatra e ter um remédio para vômito em casa. Você pode tentar medicar via oral. Medicou via oral, parou o vômito, hidrata a criança, oferece bastante líquido. Se não tiver sinal de hidratação, não precisa levar no pronto-socorro. Sobre a questão do banho, da febre, eu gostaria de repente, tinha uma dúvida, né? Daquela tradição de dar um banho. Ajuda também a baixar a febre? Pode dar banho, não pode dar banho gelado. Algumas mães me perguntaram também essa semana, banho com álcool contraindicado totalmente para bebê pequeno. Às vezes o pessoal põe um pouquinho de álcool na banheira do banho, não pode fazer isso. E banho gelado também não. Banho morninho, ok. Ajuda a baixar a febre, sim, pode ser dado. Compressinha morna também, mas não precisa deixar a criança pelada, não precisa deixar a criança com compressa fria, não precisa dar banho gelado. Isso é muito desconfortável para a criança e pode até, às vezes, a oscilação brusca da temperatura desencadear uma convulsão febril na criança. Eu perguntei porque é uma tradição, né, algo que muita gente faz. E antes de começar o programa, a doutora estava falando, né, sobre até o melzinho. Isso. Que às vezes a gente, por confiar na medicina e achar que o médico tem que dar a última palavra, a gente acaba abrindo mão dessas, né, tradições, dessas coisas e, de certa forma, você apoia, né? Você recomenda também. Tem algumas coisas que são muito válidas. O mel é uma dessas coisas. Quando a criança está com tosse, é um sintoma que está muito prevalente essas últimas semanas aqui em Joinville, o mel para a tosse, ele tem realmente evidência científica que ele melhora. Ele não pode ser dado para crianças abaixo de 1 ano, existe o risco de botulismo, abaixo de 1 ano não pode usar mel mesmo, mas acima de 1 ano você já pode usar ele como medicamento. Acima dos 2 anos o uso de mel é liberado. Então, assim, crianças entre 1 e 2 anos, se estiverem com tosse, podem usar mel, as crianças acima de 2 anos está liberado o mel. O mel tem evidência científica que ele é melhor do que antialérgico e do que xarope para tosse. Nessas tosses residuais pós-quadros gripais, o mel é realmente eficaz. Mel, o chazinho que o pessoal faz, faz chazinho. Chazinho realmente ajuda, porque ele faz aquele vaporzinho, dá uma liberada nas vias aéreas, então são coisas que dá para fazer.
Outra coisa que dá para fazer em casa que super ajuda é lavagem nasal com soro. Então, tipo, soro fisiológico, lavar o narizinho com soro, fazer um sorinho morno, tanto para lavagem quanto para fazer uma inalação. Às vezes, coloca no chuveiro quente, aquele vapor do chuveiro ajuda a soltar o catarro, para quem não tem um inalador, ajuda mesmo. Perfeito. Chegou mais uma pergunta no nosso WhatsApp, a gente vai conferir então. Gostaria de saber o que fazer quando a criança continua com a tosse mais de 7 dias. Pergunta da Jusceleia. Então, tosse é um negócio, eu falo para as mães do consultório, tosse é amiga. Esquece que a tosse é inimiga. A tosse, ela faz parte do sistema de defesa, ela está querendo botar o catarro para fora. Então, assim, toda vez que eu tenho alguma coisa na via aérea, o corpo tosse em reflexo a isso para tentar expulsar isso. Então, dar remédio para parar a tosse é sempre uma péssima ideia. O que a gente tem de arsenal de remédio que a gente usa hoje em dia? Antialérgico nas crianças que são alérgicas, que têm tosse alérgica, isso pode ser benéfico. Nas crianças que têm asma, bronquite, usar bombinho, inalador, é benéfico. Agora, na criança que está com quadro de gripe e fica aquela tossezinha residual pós-gripe, essa é muito chazinho, muito mel e muita paciência, porque com o tempo passa. Ela falou 7 dias, né? A rigor, crianças pequenas, abaixo dos 2 anos, pode durar até 6 semanas a tosse residual pós-gripe. Então, assim, realmente tem que ter uma paciência. O que acontece? As crianças vão para a escola, acabam pegando alguma coisa por cima e fica num quadro contínuo de tosse. Aí você tocou num ponto, né? Às vezes a gente não precisa correr ao médico, mas de repente, se a família tiver condições de não levar a criança para a escola, é importante também para que outras não peguem, né? Sempre que puder evitar de levar uma criança com sintomas, ou com febre, ou com vômito, ou com diarreia, ou com tosse para a escola, é interessante. Porque, enfim, as partículas, as gotículas de transmissão que saem da tosse passam bactérias, vírus para o ar. A criança com febre possivelmente está infectada, vai estar passando por gotículas de transmissão para os coleguinhas e agora as crianças estão sem usar máscara na maioria das escolas. Então, enfim, se puder não enviar para a escola, é com certeza melhor. Doutora Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui esclarecendo, né? É um assunto muito amplo, mas eu acho que trouxe, assim, pontos bem importantes, né? Cuidado com a automedicação, mas sempre partindo do ponto de que foi o médico, o pediatra, já que recomendou. Conversar com o seu pediatra e já ter um arsenalzinho, uma farmacinha de emergência em casa é interessante, com as doses corretas. Perfeito. Andréia Baldissera, então, aqui no nosso quadro Fala Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.